pessoal? Vamos de plenitude? Então, uma seguidora querida do nosso canal me perguntou como é que a gente conseguia conviver com harmonia uma casa com 4 mulheres de 4 gerações diferentes. Mamãe, 84 anos, 85. Mamãe, 85 anos, portadora de Alzheimer. Eu, 58 anos, cuidadora da mamãe, cuidadora da casa, da família, dos netos, e etc, etc, etc. Carol, minha filha mais velha, 35 anos, mãe do Theo e da Ana Luísa. E a Ana Luísa, 17 anos, é a caçula da família. Então, gente, a minha criação, acredito que a maioria de vocês foi assim, foi em cima de respeito, né? Respeito. Eu fui criada dando benção. A minha avó recebia benção. A gente chegava na casa dela, dava benção. Aí depois, com o tempo, eu não sei porquê, minha avó era uma pessoa muito moderna, né? Muito na frente do tempo dela. E não sei por que isso foi deixando de acontecer e no final a gente já não pedia benção. Mas sempre houve muito respeito. A minha mãe era do tipo que eu não podia desmentir um mais velho, mesmo que esse mais velho estivesse mentindo. Não podia falar, às vezes minha mãe comentava alguma coisa e eu ia falar, não, mas... Aí ela já botava um olhão desse tamanho assim. E eu obedecia, né? Na minha época, o olhar já significava muita coisa. E eu fui criada dessa forma, né? Acredito que a minha mãe foi criada dessa forma pela minha avó e a minha mãe me criou dessa forma, com muita obediência e respeito. E aí, mesmo com todas essas mudanças de comportamento, eu não fui tão exigente como a minha mãe, porque também eu era de outra geração, né? Eu sou da geração dos movimentos feministas, sou da geração da introdução dos hippies, né? Que entraram. Eu sou de 61, né? Então, assim, foram muitas mudanças, né? Mas uma coisa que não pode mudar é o respeito, né? Então, eu criei os meus filhos da mesma forma que a minha mãe me criou. Eu não admitia de forma alguma que desrespeitasse minha mãe. Ainda mais que minha mãe morava comigo. Minha mãe praticamente criou meus filhos, né? Porque eu trabalhei diariamente até o ano 2000. Quando eu parei de trabalhar, de emprego, como é que eu vou dizer? Formal, né? Formalmente. Depois eu comecei a trabalhar informalmente. Até o ano 2000. E meus filhos, tava a Carol com 17 anos, não, 16 anos, 16 anos e Ricardo com 11. Então ainda eram bem jovens, né? E aí eu tomei as rédeas da casa, porque até então eu tinha empregada, né? Porque precisava para ajudar minha mãe, mas ela que mandava e desmandava. E eu dei essa autonomia para ela. Ela tinha que... a palavra dela era a mais importante. E aí, no ano 2000, eu comecei a ficar em casa, mais em casa, trabalhando de casa, tendo outro tipo de trabalho, né? Trabalho informal. E eu sempre... Eles tinham que ler a minha cartilha, né? Meus filhos sempre respeitaram a minha mãe. Gente, eu entendia que ela era de outra geração e muitas coisas, muitas concessões que eu fazia, ela não faria. Então, eu conversava com meus filhos, sempre no diálogo. Filha, olha, é sua avó de outra geração, ela não entende, principalmente com a minha filha, adolescente, que eu deixava sair, deixava ir a baile, deixava viajar com o namorado, e a minha mãe não admitia isso. Eu fui muito presa, né? Eu tive uma educação muito severa. Muito mesmo, muito. Eu vou contar isso, eu estou contando isso tudo no livro que eu estou escrevendo. E aí, eu criei da mesma forma, com respeito, mas com muita conversa. E a minha filha, por sua vez, também criou a filha dela dessa forma.
tentando mostrar que eu sou de outra geração, que muitas coisas eu não entendo, apesar de eu estar muito evoluída em relação aos idosos de antigamente. Não estou dizendo que eu sou idosa, eu não sou uma coroinha, né? Uma coroinha. Enfim, eu tô na frente, né? E a minha geração usa computador, usa celular, smartphone, tudo que de tecnologia que chega, a gente consegue usar, e não profundamente. Tem coisas que eu não sei fazer, aí eu peço ajuda, mas eu consigo, né, administrar minha rede com sucesso. E então, querida que me perguntou isso, querida seguidora, o segredo é o respeito e muito diálogo, né? São 4 gerações. A minha filha é toda tatuada, né? Já praticamente fechou o braço. A minha neta já fez uma tatuagem aqui. Eu não tenho nenhuma, mas não me importo. Não me importo. A minha mãe também nunca se importou. Minha filha já era tatuada quando ela começou a ter Alzheimer. Começou a tatuar cedo, com 18. Na primeira, eu que levei, né? Eu autorizei, tinha que ter autorização. E assim foi. Então, assim, existe sim os conflitos de gerações. Por exemplo, muita coisa eu não concordo, mas aí a minha filha vai para minha neta e fala. Ela não vem a mim e fala que eu tenho que entender a minha neta. Ela vai na minha neta e fala para ela procurar me entender, que eu sou de outra geração e não acompanho algumas coisas, alguns pensamentos. E assim eu fazia também com a minha filha. Conversava com a minha filha para entender a minha mãe. Então, a gente, sim, o que reina aqui em casa, com 4 gerações, é o respeito com a individualidade de cada um e muito diálogo, para a gente poder conversar e entender, porque não é difícil entender o jovem, é só você estar aberta a entender, você está disponível e abrir o seu coração e entender, tentar entender. O jovem de hoje, ele é muito empoderado, tem muito conhecimento. A internet traz essa informação para os jovens que não tinha na minha época, né? Na minha época, eu só fui saber de manifestação política e de envolvimento na faculdade, né? Hoje, minha neta, com 17 anos, já foi a movimentos, a passeatas, coisas que envolvem o futuro do país com 15 anos, né? Porque ela tem um acesso que eu não tive, né? Ela tem a internet, isso tudo gera muita informação, muito conhecimento. E para mim também, né? Então, acaba que, tirando a minha mãe, que está com Alzheimer e não tem esse envolvimento com a internet, tirando isso, eu, minha filha e minha neta, estamos praticamente as 3 no mesmo nível de conhecimento, né? Mesmo com as minhas limitações da minha geração, eu acompanho a minha neta, né? Porque eu sou uma pessoa que, além de estar aberta a aprender, eu procuro estudar, eu procuro conhecer, eu não fico... porque eu sou mais velha, a minha palavra é que conta. Não, eu estou disposta a ouvir e a gente sempre aprende com o mais jovem, a gente sempre aprende com todo mundo, né? Como diz o meu marido Sérgio Mota, ele fala assim, ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, né? E é uma grande verdade. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todos, até o Theo, que é um menininho de 5 anos, eu aprendo com ele. E como aprendo? Então é isso, espero ter respondido a pergunta, e é isso, tá? Bye!